Ô, gente, me avisaram que está no ar agora. Tem 20 minutos que está todo mundo olhando para minha cara aqui. Assim não é possível. Vou dar um nome aos bois. Mateus. O culpado é um Mateus. Muito boa noite. Vamos dar início e dar continuidade, aliás. Mas, gente, ninguém pisa nesse cachorro, não, hein? É o cachorrinho maravilhoso ali. Mostra o cachorrinho ali, ó. Mascote do Flitabira. Olha lá, ó. Tá lá. Peraí, olha lá, tá vendo? Quase que pisa nele. Tá aqui no auditório assistindo também. Vamos dar continuidade à programação do segundo Festival Literário Internacional de Itabira. Uma iniciativa, um patrocínio do Instituto Cultural Vale, com parceria do Sesc São Paulo e da Prefeitura Municipal de Itabira. Desde o dia 31, segunda-feira, a gente está aqui em Itabira. Na segunda-feira, a gente fez uma maratona 24 horas de leitura de poemas de Drummond, ligados no YouTube do Flitabira. Você que está aí ligado no YouTube do Flitabira, continue, a gente tem mais programação até domingo que vem. Depois, na terça-feira, programações locais, com a vinda do Pierre Ruprecht, da SP Leituras de São Paulo, para participar e conversar com os professores e bibliotecárias. No dia 3, quinta-feira, a gente abriu o festival com o professor Danilo Miranda e o pesquisador e escritor José Miguel Wisnik, lá do Sesc São Paulo, lá do Sesc CPF, a quem eu agradeço imensamente a parceria. E nós, eu e Hugo Barreto, presidente do Instituto Cultural Vale, aqui, fazendo essa aventura digital que a gente brinca, na verdade é juntar essa experiência que a pandemia nos lançou, esse mundo de vidros e plásticos que a gente foi forçado, e agora que acabou, ou parece que acabou, né? Ainda tem que falar isso, né, Ricardo? Parece que acabou. A gente traz conosco a criatividade do aprendizado. É para isso que a gente aprende, é para tirar dali o que mais interessa. Então a gente fez essa experiência com público presente lá e cá, foi ao ar, o Zé Miguel fez uma palestra magnífica, o professor Danilo Miranda também, e a gente começou as atividades e estamos aqui no momento que eu considero mais importante do festival. É o momento em que a gente apresenta para vocês o autor homenageado do festival. Drummond é patrono sempre, não tem problema, será sempre patrono. Mas o autor homenageado, todo ano a gente vai variar, e esse ano é um amigo querido, acho que em primeiro lugar tem que dizer que é um amigo querido, amigo de vida inteira, de trilha de vida inteira de poesia, Ricardo Aleixo, Henrique Aleixo, esse poeta, artista visual, quando a gente nem imaginava o que era isso. artista não só visual, um multiartista gráfico visual, como diz o Décio Pinhatari uma vez, Ricardo, me falou dessa coisa da videoarte, coisa que você sempre fez com a poesia, e a gente ficava do lado de cá admirado com a capacidade do Ricardo de fazer isso, né? A gente que não tinha, francamente, nós somos amigos há 40 anos, não tinha a mínima ideia do que era aquilo, mas ficava deslumbrado, não só com a capacidade do Rick lidar com essas mídias, com essas multimídias, sempre tendo a palavra como eixo, é importante dizer, né? Não tem nenhuma forma de elucubração fora da palavra, e a gente aprendeu muito com você, viu, Ricardo? É importante dizer, minha geração que fica sempre quietinha, né? Em certos momentos, a gente aprendeu, Ricardo, com o Ricardo, essa força, esse vigor que o Ricardo tem no trato com a palavra, mas tendo como estrutura a substância, tendo como estrutura o conceito, tendo como estrutura a palavra no chão, né? Sem fazer disso nenhuma desconsideração, tendo como estrutura a substância do que a palavra pode oferecer frente a tantas outras realidades que se apresentaram para a gente. O Rick, em certa medida, acompanhou a linha
dos artistas dos artistas visuais, Décio, Augusto e Haroldo de Campos, em uma forma paralela, talvez, não são contemporâneos, nem poderiam ser, são muito mais velhos, mas foram se tornando pares, né? Pessoas que conseguiram, ao longo do tempo, ao longo da trajetória de ambos, se encontrar em diversos momentos, tendo a poesia visual, é claro, como eixo, mas tendo também o conteúdo, a substância e todas as alternativas que eu acho que nem eles alcançaram, né, Henrique? Porque quando você veio também com as performances na forma do mundo visual, né, eu acho que eles não chegaram lá, não. Eles ficaram realmente nesse campo. Mas isso é outra discussão, né? O importante dizer é que eu estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite, de ser o autor homenageado dessa edição, e dizer que a gente aprendeu muito com você, e aquela promessa eu vou cumprir. Quando eu lembro e olho para a sua trajetória, que está aqui contida nesse livro de memórias, Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite, uma edição da Todavia, são memórias, a sensação que eu tenho é de muita raiva, sabe? Raiva. Não, por favor, não se contamine. Eu sei que você não vai se contaminar. Mas é raiva. A raiva da forma como as coisas foram conduzidas, não só desde da escravidão, mas principalmente agora, como o mundo da invisibilidade aos pretos foi se desdobrando, né, ao longo dos tempos, em inúmeras estratégias para manter-se a condição. Que é uma coisa a gente falar da escravidão e analisar, né, Tom, como história. Outra coisa é falar o que faz hoje. O que faz hoje e como as pessoas brancas recriam e criam estratégias permanentes para manter as coisas do jeito que elas são. E eu acho que isso, em algum momento, e o momento é agora, talvez o momento nem seja agora, o momento já venha caminhando há anos atrás, né, Tom? E de dar um basta nisso. A gente tem que conseguir dar um basta nisso e criar um campo de equiparação que sempre foi necessário. E hoje se faz mais necessário, na minha opinião, e aí eu olho a literatura do Tom, do Itamar, do Jefferson Ribeiro, da Eliana Alves Cruz, dessas pessoas que estão transformando o nosso jeito de ver o mundo. Né? Jefferson Tenório. Jefferson Tenório, não pode deixar. Conceição, que está lá na base, né? Edmilson Pereira de Almeida. Brinquei com o Edmilson outro dia, que eu fiz sempre um papo com ele lá em São Paulo. Edmilson é um Drummond. Se você lê Edmilson e lê Drummond, Edmilson é Drummond, gente. É inacreditável como ele conseguiu trazer para si essa forma simples de lidar com a palavra. Mas essa é outra história. Mas não é hora de você falar ainda não, viu? Queria passar a palavra para o Tom. Isso aqui, o Ricardo é o meu irmão mais antigo que eu tenho. Desde criancinha a gente brincava de carrinho de rolemã, né? E eu estava falando para ele que eu gostei muito desse livro de memórias. Eu escrevi um livro de memórias sobre a minha infância e chama Confissões de um Menino Preto. E eu comecei a lembrar muito, né? Porque as crianças hoje brincam de celular, tablet, enfim. Quer acalmar uma criança, dá um celular para ela. Né? E hoje as crianças são arrancadas dos quartos porque não conseguem nem ver a luz do sol, né? Não sabe se está chovendo, está fazendo frio. Né? Muito mal sai da cama, né? As crianças. E a minha época, a mãe ia à porta para gritar assim, entra, vem comer, vem tomar banho. E a gente não ia, ficava ali, não ia tomar banho, ou fazia aquele negócio de 5 minutos, né? A água batia assim, as costas todas secas, né? Para ir voltar a brincar na rua, né? Enfim, então, quanta mudança existe em tudo isso. A gente estava falando aqui na mesa mais cedo, falando sobre a questão do livro, né? Como o livro tem um poder. Né? Eu, em 2018, ganhei
edição facsimilar dos Lusíadas, e fiquei completamente encantado, né, saber que um livro conseguiu chegar com um poder que os Lusíadas, né, de Luís de Camões, né, como um livro pode chegar, atravessar séculos, envolver gerações inteiras. Eu escrevi um conto chamado Manuscrito, que é a história do naufrágio do Goa, onde supostamente Camões perdeu parte dos Lusíadas, e eu, no conto, uma parte dos Lusíadas chega ao Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, e uma pessoa encontra esses manuscritos. Mas que eu acho que a gente, quando começou a convencer o Ricardo para ser homenageado, né? E ele é um homem muito atarefado, e assim, eu posso falar contigo 19 horas, tal, e depois não conseguia, no outro dia. E aí o Afonso disse assim, já falou com o Ricardo? Eu falei, estou falando. Não, mentira, né? Não conseguia falar com o Ricardo direito para acertar esse momento aqui. Mas é muito especial hoje na literatura brasileira, a gente, pegando a literatura de um modo geral, o que a gente entende como conceito de literatura, Afonso estava falando sobre essa questão, né? O negro sempre teve um protagonismo muito grande na literatura, da criação da literatura no Brasil, né? O primeiro negro historicamente letrado do Brasil morreu em 1662, e ele vivia em Pernambuco. Era tão letrado que se correspondia com o rei de Portugal, Dom Manuel. E não só isso, mas foi um dia despachar com Dom Manuel em Portugal, né? Então ele chegou a ser um fidalgo, governador dos pretos e mulatos do Brasil e herói da expulsão dos holandeses do Brasil. Mas assim, a história do Henrique Dias é pouco contada, pouco referenciada. E a gente vai pautando a história aí do século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX. O século XIX, então, é um escândalo de como nós temos um protagonismo negro, mas não no sentido de alguém contar a nossa história, né? Não é na terceira pessoa, né? Alguém falando sobre Ricardo Aleixo, né? Mas é o próprio Ricardo Aleixo usando a palavra dele para falar sobre ele. E aqui está um exemplo disso, desse livro de memórias que acaba de sair. A gente estava até nervoso com essas loucuras todas que estavam acontecendo no Brasil, de pessoal fechando estrada, né? E o voto só vale se eles ganharem, né? É um absurdo isso, né? O voto só vale se eles ganham, né? A urna só funciona se o outro lado ganha. Não pode ter um Brasil desse, né? Não é um Brasil sério, né? Então a gente estava meio apreensivo para saber se o livro chegava ou não, porque o livro ficou pronto no dia 30, se eu não me engano, né? Mas só um exemplo rápido para poder passar a palavra para o nosso homenageado, né? O século XIX criou o romance no Brasil, o século XIX, e o romance foi escrito por um homem negro, chamado Teixeira e Souza, em 1843. Ele, além do Teixeira, o Filho do Pescador, ele publicou mais 5 romances, e é um homem completamente ignorado pela história da literatura no Brasil. A primeira mulher romancista no Brasil é uma mulher negra, aliás, além de tudo, uma poeta, né? Publicou um livro em 1875. Então, tem essa questão do protagonismo. O criador, o pai da literatura simbolista, Cruz de Souza, né, que é a nossa paixão, também um homem negro, o fundador da Academia Brasileira de Letras, né, que, aliás, tiveram 5 fundadores negros, não foi só o Machado, mas o Machado foi o maior de todos desses fundadores, e sem contar os inúmeros negros no Brasil que estão completamente embranquecidos, completamente apagados, completamente ignorados, porque a história é só vista por um lado. Só tem uma versão da história, né? Então, acho que isso está bastante mudando agora, porque nós estamos impondo uma outra história. A gente falou aqui do governo Lula, né, das universidades que o governo Lula criou no Brasil, quase 20 universidades no Brasil. O governo que já foi, né,
não criou uma universidade no Brasil. É um escândalo, é um absurdo. Isso tem mais de 1.200 bibliotecas fechadas em 4 anos de Brasil. Mais de 1.200 bibliotecas fecharam no Brasil. Então, assim, é mais fácil fechar a biblioteca no Brasil. É mais fácil taxar o livro no Brasil, né? As editoras estavam falando sobre a questão do papel, do celulose. Como um insumo para produzir livro é caro, né? E o quanto a gente não consome os escritores negros brasileiros, né? A gente fala muito da Conceição Evaristo, uma mulher que de uma capacidade criativa fantástica, grandes livros, mas a Conceição nunca esteve na lista dos mais vendidos, né? Agora o Itamar Vieira fez 400 edições, né? 400 mil exemplares do Torto Arado foram vendidos pelo Itamar Vieira. Mas a Conceição nunca esteve na lista dos mais vendidos. É muito difícil ter um livro, um autor de ficção, sobretudo, né? Djamila já esteve na lista dos mais vendidos, enfim. Mas é muito difícil ter um autor de ficção na lista dos mais vendidos. Em 2020, Machado foi publicado numa editora americana e esgotou a edição em um dia. Machado de Assis, em um dia. Então, nós precisamos desses exemplos, dessa pujança, e isso só acontece quando a gente faz isso aqui, que a gente está fazendo aqui pela Fritabira. É trazer, homenagear as pessoas enquanto estão vivas, fazer com que elas contem as suas histórias, apoiar a literatura, de alguma maneira, publicar seus livros, fazer com que esses livros circulem, e essa aproximação ao autor público. Isso é a transformação. Ir às escolas, levar os autores nas escolas, não ficar obrigando sempre os alunos a vir atrás da gente, mas ir atrás dos alunos também, né? E esse hábito de leitura, a gente não tem... Eu sou de uma época que minha casa tinha muito livro, mas não podia tocar para não sujar o livro, né? O livro ficava lá e não tocava no livro. E na minha casa o livro era bem ao contrário, né? Eu tinha livro espalhado na casa inteira, então meus filhos sempre, quando pequenos, né? Meu filho Rodrigo, que tem 1,94 m, comia livro, né? Mordia o livro, e então tropeçava em livro, tinha livro na cama, tinha livro na sala, em cima do sofá, sempre tinha um livro em casa. E quando eles tomavam banho pequenininho, tinha um livro de plástico. Então, brincadeira de banheira era o livro de plástico. Então, o contato dos livros é sempre muito importante. Então, Ricardo, é uma honra extraordinária ter você aqui conosco na Fritabira. Tenho certeza que Drummond estaria agora fazendo reverência a você, com a humildade que ele tinha, né? Ele que me recebeu sem saber quem eu era, enfim, me adentrou à casa dele, e então acho que ele faria esse mesmo gesto, né, de nobreza que você faz, né? Você de alguma forma é um Drummond redivivo, né? Um Drummond afro, um Drummond mais um cara extraordinário, com uma produção fantástica e segurando essa tradição nossa, né? Porque quando você está aqui com essa produção, a gente está começando a acender as luzinhas do passado, assim. A gente vai vendo as nossas estradas que a gente deixou. As luzes estavam todas apagadas, mas a sua luz vai fazendo com que as outras luzes acendam e vão chegar lá no Henrique Dias, né, que nasceu em 1597 e morreu em 1662. E eles deram Machado, deram Patrocínio, deram Castro Alves, que também era mulato, Castro Alves, viu, gente? Gonçalves Dias, então toda essa geração, até chegar, né, nessa figura que é você, viu? Rick, a palavra é sua para você fazer exatamente o que a palavra deve ser feita. Fale o que você quiser. É difícil, depois de escutar você, Afonso, você, Tom,
começar pelo mais óbvio, boa noite. E pelo que se tornou mais inóbvio num país embrutecido como o Brasil, e é o muito obrigado. A gente, dentre as lições fundamentais que a gente aprendeu, a gente que nasceu algum tempo antes, né? Era dizer, por favor, com licença, muito obrigado. E essa é uma... Dizer muito obrigado tornou-se para mim uma rotina, porque num contexto como o brasileiro atual, e falar de atual, essas A-T-U-A-L, essas 5 letras, que me fazem lembrar sempre de um artigo, de um ensaio do crítico de artes visuais Roberto Pontual. Parece piada pronta, né? O Roberto Pontual escrevendo sobre a atualidade do atual. Porque tudo passa muito rápido. E num país periférico, com aspirações a primeiro mundo, como o Brasil, tudo é muito descartável sempre, né? Eu fiquei acompanhando aqui o que você falava, Afonso, e cruzando com o que Tom falava também, e pensando nos modos como os donos do poder no Brasil constroem uma narrativa única. Única no sentido de não poder ser contestada. Porque falar de narrativa é falar de meios de produção. É falar de quem detém os meios de produção. É falar de quem tem o poder de definir que este é o melhor poeta, que aquele é o melhor romancista e qual é a tiragem de tal livro, e quando esse livro vai deixar de ser reeditado, e aí adentra-se o século XX, e quem dentre essas pessoas que tem um reconhecido talento para as artes da palavra, quem vai poder sobreviver também por conta de uma sinecura, né, que é o emprego público, tradicionalmente. Quem é que vai ter uma coluna de jornal, já que a literatura foi definido que não vai sustentar ninguém? E aí é importante demais fazer esse recuo temporal. Esse que você começou fazendo, situando a nossa amizade. Temos que pensar o que significa viver como vivemos numa cidade como Belo Horizonte, que foi pensada para excluir. É o projeto positivista da República que determina os lugares sociais a partir da transposição da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. Então, foi tudo planejado para que um homem branco e um homem negro... Vamos recuar, para que o menino branco e o menino negro não se encontrassem. E se viessem a se encontrar, seria nos espaços permitidos a partir também dos modos abusivos com que a sociedade brasileira veio se reconfigurando. Porque é muito comum que o garoto branco seja aceito na pelada da periferia, na roda de samba, na capoeira, nas várias formas socioculturais da presença negra no Brasil. Mas a recíproca quase nunca acontece. Esse mesmo menino que vai para a capoeira, quantas vezes ele terá convidado o garoto negro a participar das suas festas, a viajar com ele nas férias? Mais do que festa e férias, a estudar junto com ele para o vestibular, para o Enem agora, né? A compartilhar a biblioteca de 20 mil volumes. Então, isso tudo é novidade. Então, vocês que estão aqui agora, a quem eu volto a cumprimentar com um caloroso boa noite, estão presenciando uma situação histórica, que é ter, num palco de um festival importante que acontece numa cidade importantíssima para o mapa poético do mundo. Mas eu quero reiterar isso.
Aqui, como eu disse ontem, é solo sagrado da poesia do mundo. Esta cidade. E no palco do festival que se organiza e se realiza nesta cidade tão importante, negros são maioria. Perdeu, Playboy? Óbvio que essa perda que eu me permito fazer com meu querido amigo Afonso Borges é ganho. É ganho para ele, é ganho para mim, é ganho para você, é ganho para nós todos, todas, todes, que estamos empenhados não na reconstrução de um país, mas naquela tarefa que o Silvio Almeida, esse grande pensador da vida brasileira, falou há cerca de um mês. Trata-se de construir um país. Nós nunca pudemos construir um país. Essa é a primeira chance que a gente tem de construir um país. Ter vencido as eleições não é ainda ter vencido a extrema-direita. Não estamos lutando apenas contra... Estamos lutando contra o fascismo, que gerou... É resultado do fascismo que nós nunca pudemos nomear. Nós nunca tivemos a coragem de nomear. E por que é que eu começo a falar a partir daí? Porque, bom, como virginiano, como eu mesmo... Pô, deixa aqui, tá bonito esse arco-íris aqui. Pronto. Eu tenho a alegria máxima de lançar hoje aqui, é quase um acaso, mas gente de Exu feito eu não dá valor nenhum para a palavra acaso, então tinha que ser aqui. O lançamento oficial deste livro, Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite, acontecerá em São Paulo no dia... Como? Ah, bom. A gente vai para São Paulo terça-feira, dia 8, para fazer o lançamento oficial. Mas é aqui que está acontecendo o lançamento oficial, que quase não acontece por causa dos adeptos do... Fecharam estradas, mas aquilo que precisa ser dito e compartilhado tem mais força. Como é que aquele cineasta que a gente gosta tanto, né? Aquele rapaz, o Glauber Rocha, dizia: mais fortes são os poderes do povo, né? E esse é um livro de afirmação da força e dos poderes do povo, porque é um livro que eu me empenhei em escrever com, entre outras vontades, mostrar aquilo que meu amigo, meu saudoso amigo, jornalista e biógrafo de Drummond, inclusive, José Maria Cansado, grande incentivador da minha carreira literária, definia genialmente como a vitória dos vencidos. Este é um livro sobre a vitória dos vencidos. Aqueles que já estava escrito que seriam os perdedores eternos e que, por meio da luta pelo direito à palavra, conseguiram escrever uma história e inscrever-se na história. Eu sou filho de Américo Basílio de Brito e de Íris Aleixo de Brito, pessoas a quem foi negado tudo. Meu pai, nascido em 1911, em Nova Lima, minha mãe também em Nova Lima, de 1918. Tudo o que puderem imaginar que pode ser negado a um ser humano foi negado a esse casal. E me agrada muito pensar, mais do que me agradar, me honra muito, me orgulha muito, palavras que eu tento afastar do meu repertório cotidiano, mas como não consegui ainda inventar outras, sinto muito orgulho e muita honra de ser filho de pessoas que
quando decidiram se juntar, meus pais, Américo e Íris, namoraram quando ele tinha 23 anos e ela 16. Não deu certo, por algum motivo. Eles tomam rumos muito diferentes na vida e se reencontram já a caminho da maturidade. Meu pai com quase 50 anos, minha mãe com 7 anos menos. Começam a namorar, um ano depois se casam, minha irmã Fátima nasce. 1 ano e 9 meses depois eu nasço. Mas o mais interessante aí é pensar que quando eles foram pensar onde morar e o que é que cada um traria do pouco que tinham, havia um item que era comum aos dois: coleção de revistas antigas. E o motivo pelo qual colecionaram essas revistas eram muito antigas mesmo. Meu pai tinha revistas da década de 1920, Eu Sei Tudo, Seleções, e depois vem O Cruzeiro, Manchete, tudo aquilo que minha mãe também tinha. O motivo é o mesmo. Guardaram, ela e ele, esse acervo para os filhos que eu vier a ter um dia. Ou seja, eu sou filho do amor pela palavra. Essas pessoas que já caminham da maturidade, como eu disse, encontram uma nova motivação para a vida por terem se reconhecido como interlocutores. Eu tenho com quem conversar. E, se houver futuro para nós, e se pudermos ter filhos, quando eu nasço, minha mãe tem 42 anos. Isso que é tabu ainda hoje. E ela comprou todas as brigas para ter minha irmã primeiro, Fátima, depois, para manter a todo custo essa gravidez de risco. Então, fizeram, no mínimo, 2 coisas: nos deixar saber, todo o tempo, o quanto fomos desejados, o quanto fomos queridos, e o quanto tínhamos como herança, como legado, esse bem supremo, inegociável, que eu tive a oportunidade de transformar em parte do memorial artístico e intelectual que eu apresentei à Universidade Federal de Minas Gerais no ano passado e que resultou na concessão, na outorga do título de notório saber equivalente ao grau de doutor. E que eu recebi não em meu nome apenas, mas no nome dessa pequena tribo, que me ensinou e passou para mim como herança as 4 tecnologias que me permitem circular pelo mundo do trabalho, que é, no meu caso, o mundo da criação e do pensamento também. A leitura, a escrita, a escuta e a inter-relação entre os códigos. Foi com essas pessoas que eu aprendi o caminho que me permitiu, aos 18 anos, decidir que eu não cursaria a universidade. Porque minha irmã Fátima, que escrevia e escreve muito bem, todas as pessoas da família Leixo de Brito escrevem muito bem. Minha irmã queria ser escritora profissional. E naquele tempo a universidade não tinha essa abertura.
para pensar na formação não apenas de linguistas, de professores e professoras, de semioticistas, mas também de profissionais da escrita. Ela, à medida que o curso avançava, ela foi se decepcionando, mas se graduou. E algumas das memórias mais doces e fortes que eu tenho da minha adolescência é minha irmã chegando em casa a altas horas, depois de ter passado a noite discutindo um texto de Alfredo Bose, ou a teoria da poesia concreta, ou um conto da Clarice Lispector, me acordar para compartilhar isso comigo. Então eu fiz o curso de letras com a minha irmã. E isso se espalhou por essa nossa pequena tribo. É a partir dos 65 anos de idade que meu pai começa, ele que foi grande leitor, que era cinéfilo, daqueles que tiveram que fazer promessa para Nossa Senhora da Conceição, a padroeira de Nova Lima, para deixar o vício do cinema. Ele assistia 3 filmes por semana em Nova Lima. Ele, filho de José Rodrigues de Brito, que recebia todos os dias 2 jornais do Rio de Janeiro. Ou seja, estou falando daquilo que gostam tanto aqui em Minas de chamar de tradição. E a tradição que eu evoco é a da palavra escrita e do seu trânsito para a palavra dita, para a palavra relacionada ao cinema. Ou seja, isso que define meu lugar no mundo do trabalho artístico, que é a de artista e pesquisador intermídia, conforme consta no dossiê que me permitiu ser agora um doutor em letras, literatura, isso tudo veio lá do terreiro de casa. E é isso que tem no livro. Eu só posso estar muitíssimo à vontade aqui diante de vocês porque sei de onde vim. E porque estou aqui falando em meu nome e no nome de dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas negras deste país que, por força de leis, não puderam sequer ser alfabetizadas e aprender as 4 operações. Então, estar aqui é, ao mesmo tempo, uma alegria imensa e um revide. Lembrem-se da frase do meu saudoso amigo Zé Maria Cansado, vitória dos vencidos. Eu não estou aqui como alguém que representa os perdedores históricos. Não. Eu estou aqui como alguém que traz algumas hipóteses sobre o que pode ser esse país transformado em pilhéria, em piada sem graça, daqui para frente, quando a demanda é escutar, pensar e pensar. E aí agradeço a Tom por ter trazido esse retrato do nosso passado que não cessa de gritar. Porque, sem ir tão longe quanto você foi, eu me fixo ali no maravilhoso século XIX, que já estaria bom se fosse o século de Machado, de João da Cruz e Souza, de Luiz Gama, mas é também o século de um Francisco de Paula Brito, um gráfico, jornalista, primeiro editor de Machado, e que era dono de uma gráfica e editora que empregava 60 pessoas. Vamos pensar o que é isso? Você ter uma pessoa negra, retinta, que já estaria de bom tamanho ter lançado Machado de Assis. Alguém pode encerrar a carreira depois de lançar Machado de Assis.
no mundo literário. Mas ele fez mais que isso. Ele mostrou a pertinência da palavra literária naquele momento. Se ele tinha condições de pagar o salário de 60 pessoas, é porque ele estava antecipando esse futuro hoje, em que continuamos a dizer que literatura não é profissão, que poesia não dá dinheiro. Toda essa mentira, que se fosse verdade, eu não estaria aqui. Então estamos aqui, agora, nesse momento também, não para pensar só o que significaram esses anos desde o golpe contra a primeira mulher eleita para o posto mais importante da República. E nós não tivemos coragem de defender esse lugar conquistado por nós. Nós deixamos que ela fosse humilhada, vilipendiada, e que o pior acontecesse com a gente. Nós temos que carregar, não como culpa, mas temos que carregar essa responsabilidade. Então não é só festejar a vitória nas urnas, mas pensar o quanto deixamos acontecer, o quanto deixamos passar, o quanto deixamos que os vermes, com todo respeito aos vermes, pautassem a vida brasileira. Então estar aqui agora e aceitar, ao mesmo tempo, com humildade e altivez, a humildade de ser altivo e a altivez de ser humilde, essa homenagem na cidade do poeta que encarna aquilo que define o meu modo de ser e estar na literatura, na cultura, na arte, que é essa dimensão pública da arte e da cultura. Drummond foi um poeta público, é quem melhor encarna essa dimensão do poeta público, aquele que, por seu exemplo, vai nos obrigar, mais do que nos convidar, vai nos obrigar a rever toda a história, a recuar até o século XIX. Eu não tenho tanto fôlego quanto você para ir lá no século XVII. Mas ficar no século XIX é perceber, por exemplo, o papel de vanguarda, de ponta de lança da poesia, para ficar no único campo da literatura, no processo abolicionista. Imagine que riqueza é ter, na ala moderada do abolicionismo, Castro Alves. E na ala radical, Luiz Gama. E os dois amigos. E os dois participando ativamente das intervenções nos concertos de música e nos espetáculos de teatro para difundir como mídia de ponta os ideais do abolicionismo. Então, se tem algum mérito, e eu acho que tem, eu não sou nem um pouco modesto, a nenhuma pessoa negra no Brasil é permitida a modéstia. Vocês entendem o que eu digo? Então, o que eu celebro aqui é esse contínuo de uma ideia de resistência que não é só se defender de porrada, mas é dar porrada também. Perguntaram ao meu mestre e amigo Muniz Sodré, ali por volta de 2012, o que é que o senhor entende como defender a democracia na base da pernada? Ele falou, é pernada mesmo. Pernada quer dizer pernada. Nós somos os que inventaram a capoeira. Não existia capoeira antes da viagem, dessa longa noite, que é a viagem pelo Mar Oceano Atlântico Negro. Então vim aqui para festejar com vocês o meu livro mais recente, pelo fato de que ele tenta contar um pouco dessa história. Essa história de que o brilho individual não quer dizer nada. Aqui tem uma tribo
E se valer alguma coisa essa dimensão de leitura diacrônica, ano após ano, após ano, após ano, o que aconteceu no ano de 1900 e não sei o quê, né? A gente vai encontrar na leitura desse livro, ou nas pistas que ele espalha, a possibilidade de reler esse século XIX. Eu vou reiterar aqui que eu não tenho fôlego do Tom para ir mais longe, pelo menos não tenho ainda, mas espero ter. Você falou sobre modéstia, hein? Por favor. Coisa que eu não tenho. Então, falei como algo que eu não tenho. É assim, eu espero que Meu pai morreu com 97 anos, eu tenho muito tempo ainda para aprender a ser modesto, mas prefiro gastar esse tempo em outras coisas, muito mais prazerosas. Não, o Brasil precisa agora de gente que pense esse passado ao qual ainda devemos respostas. É preciso entender aquilo que o historiador Nicolau Savchenko, que eu tive a oportunidade de conviver por um tempo, por 2 semanas, quando eu passei alguns dias na Brown University, aquilo que ele afirma taxativamente sobre o que era a literatura do século XIX, da virada do século XIX, quando tínhamos 4 grandes linhas de força: Euclides da Cunha, Machado de Assis, João da Cruz de Souza, Luiz Gama. Ou seja, 3-1 para nós. E o patrocínio, né? Não, eu estou falando o que o Nicolau disse. O que você diz, aí já seria uma goleada humilhante. Só para atualizar o Nicolau. Que agora já não pode mais falar, né, por ele mesmo. Mas o que eu quero dizer é um país que estabeleceu, nesse mesmo século XIX, leis que proibiam a educação da gente negra. Que milagre é esse que gera essas poéticas totalmente empenhadas num diálogo com o mundo inteiro? Quando falamos de João da Cruz de Souza, estamos falando de alguém que era leitor de Mallarmé, que lia em francês, que lia em inglês, que lia em alemão, e, sozinho, naquela louríssima Santa Catarina, conseguia produzir a literatura da vanguarda da época, com um ponto que não pode ser ignorado. Falar de Cruz de Souza como grande poeta simbolista é falar de uma luta que aponta para disputas territoriais também e políticas, porque tem um deslocamento dessa dimensão fincada fortemente na vida brasileira entre centro e periferia. Quem é o grande poeta simbolista, vanguarda da época, no século, em Santa Catarina? João da Cruz de Souza, preto retinto, filho de gente escravizada. Quem é o grande poeta simbolista em Santa Catarina, no Paraná? Dario Veloso. Bernardo e Alfonso de Guimarães, em Minas Gerais. Maranhão Sobrinho, no Maranhão. Alguém ouviu falar em Rio e São Paulo aí? Não. Não tem poeta simbolista que presta no Rio e em São Paulo. Já tem Bahia ainda. Pedro Quilquerre, na Bahia. Estamos falando de uma micro-revolução. A vanguarda sendo feita não no que a gente chama de centro, mas no que a gente chama de periferia. Então, para não me estender muito, o que eu sonhei com o Anjo da Guarda o resto da noite fala é disso, é dessa vitória dos vencidos e da alegria de compartilhar uma ideia de país em que o direito à palavra seja tão importante quanto o direito à água pura, água potável, ao ar limpo, à vida plena, ao voto. É isso que eu vim fazer aqui. Maravilha. Ricardo, no Rio viveu um poeta chamado Saturnino de Meireles.
E ele foi muito amigo do Cruz de Souza. Aliás, protegeu o Cruz de Souza, porque o Cruz de Souza morreu com 36 anos. Em Minas Gerais. Exatamente. Estação de sítio. O Cruz de Souza muito tuberculoso, pesava 40 e poucos quilos, alucinado numa pensão para tentar curar a tuberculose. Foi expulso da pensão porque vazava muito sangue, vomitava muito sangue, com muitas alucinações. Ele e a mulher negros, então ele morreu na estação, na grade da estação de sítio, e o corpo foi carregado num trem de Muares carregar boi para o Matadouro de Santa Cruz. Então, o destino do maior criador da literatura simbolista brasileira foi esse, né? O do Cruz de Souza. Então, o Saturnino de Meirelles é um dos cariocas que foi também simbolista, né? Você está me trazendo... Pois é, mas aí tem eu acho que a evocação do nome de Stéphane Mallarmé serve de parâmetro, porque estamos falando de um experimentalista, antes que o termo fosse usado, que difundiu sua influência por todo mundo. Quer dizer, Foi. se pensarmos que o sentido do poema Um Lance de Dados, do Mallarmé, ele é contemporâneo, ele é lançado no mesmo ano em que o cinema oficialmente é lançado, 1897. E o que é tanto o cinema quanto o poema do Mallarmé? É a tentativa de trazer para o campo da criação outras grandes invenções daquele momento, como o jornal do modo como nós conhecemos hoje, essa distribuição em colunas, também é desse período, e a formação orquestral, a ocupação arquitetural do espaço do concerto de música erudita também é desse período. Então estamos falando de pessoas que trabalharam não só no sentido específico ali da criação poética, da criação musical, mas que ajudaram a gente a pensar o que é espaço, o que é tempo, o que são as artes na relação umas com as outras. Então, me interessa menos agora falar de quantidade de pessoas negras talentosas e mais falar das qualidades que essas pessoas trouxeram. Porque nada adianta, parece, pensar com relação a esse momento que o Nicolau Savchenko aponta de predomínio, né? 3-1 é quase uma goleada. Né? Quase aquele 7-1, né? Mas aí vem a pergunta dura, difícil, para a qual a gente não tem resposta ainda. Por que é que, e à custa do quê? Tá vivo. Gente, tudo bem, tá? Eu só estou falando o que eu penso. O que significa? É importante que essa pergunta seja considerada. O que é que faz com que esse país, que tem 3 homens negros na ponta de lança da melhor literatura e poesia que se faziam naquele momento, com que esse país, na década de 1940, quando Jean-Paul Sartre, junto com Simone de Beauvoir, vem ao Brasil e são recepcionados pela elite intelectual carioca, a pergunta de Sartre é constrangedora para nós. Ela deveria queimar nossos ouvidos, deveria queimar a gente inteira de vergonha. Onde estão os negros? E essa pergunta, ela continua abusivamente sendo ouvida agora. Ainda hoje precisamos chamar atenção para o fato de que temos sido invisibilizados. Eu digo ainda hoje como se não tivesse nenhum tipo de interregno. Foi sempre. Está sendo. E infelizmente, possivelmente, ainda será.
Você, não sei que grau de convívio você teve com Adão Ventura. Eu fui amigo de Adão Ventura, acompanhei os últimos anos de vida dele, sofridos, mas com toda possibilidade econômico-financeira de cuidar de si, né? Poucos anos depois do Adão ter morrido, eu me lembro, Afonso, querido. Suplemento, a gente. Sim, eu me lembro que É bom dizer quem é Adão Ventura, para quem não conhece. Adão Ventura é um dos maiores poetas brasileiros e em especial de Minas, porque foi alguém que, a partir de... É quase um mistério, não é? A poesia. Por que a poesia visita algumas pessoas e não visita outras, né? E por que visita algumas pessoas como Adão Ventura, que nasceu em Santo Antônio do Leite? Eu acho que eu confundo esse negócio. Tem um negócio de Itambé aí. É. Pronto, aí eu já jogo obrigado. lá para... O capitalismo tem uma força muito grande, né? Então, Santo Antônio do Itambé, eu já transformo o nome Santo Antônio do Leite é muito bonito, né? Santo Antônio do Leite. Né? Adão Ventura fundou o que hoje, infelizmente, está estigmatizada, mas não foi, a Fundação Palmares. Mas recuando, Adão Ventura ele fez parte da geração brilhante de poetas, artistas e intelectuais mineiros. Hoje, Natália e eu tivemos o prazer de tomar café com Ângelo Osvaldo, que é o prefeito de Ouro Preto, pela terceira vez, e que foi o primeiro editor do suplemento literário. Não, primeiro não, foi o editor de 71 que... Sim, mas ele estava na equipe. Naquele momento, sim, criado pelo Murilo Rubião. Tornou o suplemento notoriamente conhecido, porque em algum momento o suplemento ali ficou sendo o único lugar onde se publicava poesia contra o establishment. No Brasil, porque grande parte da conversa do café da manhã de hoje foi Júlio Cortázar contando para Ângelo que a primeira publicação dele no Brasil se deu no suplemento literário de Minas Gerais. Né? Então, Adão, recuando aí até o ano de 1971, é alguém que vai para os Estados Unidos como professor visitante. E lá é que descobre, ele, preto retinto, descobre que ele era negro. A vida brasileira é tão hipócrita que ele, mesmo sendo preto retinto, era tratado como se aquela característica não importasse tanto. E quanto mais passa o tempo desde a morte de Adão, mais eu percebo a grandeza poética dele. A cor da pele é um marco, né? Mas antes de A Cor da Pele, abrir-se um abutre, ou mesmo depois de deduzir-se dele um azul, que recupera uma linha interrompida da poesia brasileira, que é aquela vertente surrealizante que só Murilo Mendes, outro mineiro, e eu não sou bairrista, você sabe, eu sou bairrista só quando se fala do Campo Alegre, que é o meu bairro. Mas quanto a Minas e Belo Horizonte, não. Mas Ricardo, essa ida também do Adão para os Estados Unidos, ele vai produzir um livro sobre jazz, que está inédito ainda. Esse livro sobre jazz. É fantástico o livro, é muito interessante. Ótimo, bom saber, eu não sabia. Eu visitei o Adão, como eu disse, nos últimos dias, e pude me despedir dele numa cerimônia muito, muito bonita, no velório dele, que nós, africanos fora da África, chamaríamos de Gurufim. Então, no Gurufim do Adão, estávamos o poeta Valdemar Eusébio, compositor também. Querido Valdemar. Leri Faria Júnior, que nos deixou também há mais ou menos 3, 4 anos. 3 anos. O poeta e prosador Sérgio Fantini e o cantor e compositor Marco Ribas. Então nós passamos algumas horas da manhã da despedida do Adão
cantando e tocando, e foi muito alegre essa despedida. Eu falei do Adão porque... Um alegre Gurufim. Alegre Gurufim, que é o livro do Lindolfo Paliello. Lindolfo Paliello. É, um alegre Gurufim. Porque nós, os povos transatlânticos, temos alegria. Eu falei disso ontem. Alegria como fundamento. Não é alegria no sentido de achar graça em tudo, mas é de ir no osso das coisas, no osso da vida. Mas o que eu quero falar ainda não é disso. Eu quero falar é de como o passar dos anos e a ausência de uma biografia sobre o Adão Ventura e de teses sobre o trabalho dele produziram um imaginário que beira a galhofa. Eu briguei com uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais que disse publicamente num jornal, não vou dizer o nome dela porque ela não vale uma citação num evento tão importante como esse aqui. Ela diz: encontrei Adão Ventura caído na rua, bêbado. Não encontrou não. Você construiu essa miragem. Adão morreu querendo viver, se tratando de todas as formas e tendo todas as condições econômico-financeiras e afetivas para lutar até o último dia pela vida. E alguém sai de seus cuidados para difamar um morto. Como fizeram com Lima, né? Como fizeram com Lima Barreto, eu nem vou ficar listando aqui. Essa é a luta. Essa é a luta. Agora, e também não é uma luta vã, porque se você pensar que nós... Nem de Djavan. Nem de Djavan e nem os abelhos do Como é que é, Celso? Não cantar as músicas de Djavan, que não pega a mão. A gente, Desculpa ter te atrapalhado. Não atrapalhou, mas é muito legal a gente estar aqui homenageando o Carlos Drummond de Andrade. Antes disso, como eu tenho dito, homenageando a potência, a força, a importância da poesia. Poesia sozinha, tá? Sem ser do Carlos Drummond, sem ser de ninguém. A força transformadora da poesia. E você fala do Adão, tão bem lembrado, que Adão esteja aqui conosco, porque ele está conosco, entendeu? Um poeta que precisa ser lembrado, querido amigo lá do Suplemento Literário, encontrei com ele quase todos os dias do meu tempo lá de suplemento, e que viva Adão Ventura, né? Viva Adão Ventura, muito bem lembrado nesse momento da poesia. E eu queria pedir para você encerrar. Vou ler então um trecho do livro novo. Eu ia pedir para que ele lesse o poema de abertura do livro novo, né? Mas você me deixa ler o você poema leu, de abertura e o que eu separei? Mas esse seria o meu pedido, né? Enfim, se eu tivesse essa ousadia... Já teve. É porque é um poema feito a partir de uma foto. Eu quero agradecer publicamente à editora Todavia por ter me permitido fazer o livro que eu precisava fazer e não o livro que a editora queria assim que assinamos o contrato. O contrato foi assinado em 2018. Todavia, uma editora jovem, 5 anos apenas, e eu tive a alegria de ser o primeiro poeta publicado pela Todavia, que é uma editora que decidiu desde o início que não publicaria muita poesia. Então, ser o primeiro poeta de uma editora que opta por outros gêneros, que tem como bordão, contém boas histórias, isso me enche de muita alegria e reforça essa ideia aí da vitória dos vencidos, né? E o que eu mais gosto nessa jornada que resultou na publicação deste livro, Sonhei com o Anjo da Guarda o Resto da Noite, é que em nenhum dos infindáveis dias que se passaram desde a Flip de 2017, quando eu assinei o contrato com a Todavia, eu fui cobrado quanto à data de entrega do livro. Me deram toda a liberdade para
Me deram toda a liberdade, me pagaram o adiantamento, ou seja, eu fui tratado como um escritor profissional que eu sou. Então isso precisa ser dito publicamente. Num contexto de derrisão, num contexto de destruição total, de possibilidades de sonho coletivo, ser tratado dessa forma me enche de muita alegria. E o poema a que o Tom se refere é o poema que daria nome ao livro. O livro se chamaria originalmente A 3x4, porque eu peguei uma foto minha, uma foto 3x4 de quando eu contava 17 anos, que sintetiza de algum modo essa minha trajetória desde quando eu decidi o que queria para mim, para minha vida e o que hoje é a minha existência. A 3x4. Eu esqueci no hotel, em casa, os óculos de leitura, então vou ter que fazer um esforço adicional para ler aqui. Não. Aos 18, já escapara do exército e estava a poucos meses de escapar de vez da escola, dividido entre o jogo de bola e o da poesia. Dali até agora, do que mais e como escaparia aquele tosco Mayakovsky de periferia? Posso ler o trecho do livro aqui, o outro trecho? Não poesia? Paraíso nunca perdido. Seria maravilhoso se eu pudesse sonhar numa noite qualquer, com o tempo em que deixei de apenas fantasiar que lia e passei de fato a identificar letra por letra, uma pequena palavra e outra, uma frase curta, o verso de uma canção, o mundo inteiro. Não sei bem a idade que eu contava naquela época mágica. Iris, minha mãe, foi a primeira professora que tive. A melhor, posso dizer, em qualquer fase desta minha vida que já vai se alongando no tempo e no espaço. Porque me repassou todo o pouco que ensinaram a ela nos 4 anos em que frequentou o grupo escolar na sua Nova Lima natal, sem que eu jamais desconfiasse que seu conhecimento era bem menor do que fazia supor a alegria com que falava de suas próprias competências. Modéstias favas, eu sempre li e escrevi muito bem. Isso entre aspas. Ela também gostava de dizer que o tempo mínimo que passou na escola significava mais do que o que aprenderam certas pessoas às quais foram dadas oportunidades bem maiores. Referia-se aos donos e às donas das casas nas quais serviu como trabalhadora doméstica. Gente arrogante, filho, que tratava as empregadas como escravas. Eu não tolerava desaforo. Muitas vezes peitava as patroas que não perdiam a chance de humilhar quem dependia do trabalho para ter direito ao seu ganhame. Gente que não suportava ver uma empregada que gostava de ler, que sabia falar como se deve e ainda era boa no português escrito. Meu pai também foi um bom e raro mestre. Pouco imaginativo, se comparado a Iris, que valorizava o improviso, a gambiarra, o prazer do erro e a pândega pura e simples. Vendo que minha mãe dava asas à nossa criatividade, tratou não de cortá-las, mas de nos incentivar a ter o máximo possível de consciência, desde a meninice, do valor da palavra escrita e da leitura em voz alta para as pessoas pobres. E se comovia com a simples visão do seu menino entretido, como uma revista ou um caderno de jornal, naquele tempo em que não tínhamos livros em casa, enquanto Américo exigia de mim e de minha irmã Fátima um bom desempenho tanto nas leituras em voz alta quanto na caligrafia, que aprendeu sozinho na mesma Nova Lima, quando não havia filmes novos em cartaz e ele ia para a biblioteca da sede do Retiro Esporte Clube, maior rival do seu amado Vila Nova Futebol Clube, e copiava fragmentos dos livros de que mais gostava, letras de sambas de sucesso ou fichas técnicas de filmes assistidos durante o ano.
Era Américo quem nos colocava para dormir no tempo em que moramos, de 1962 até 4 anos depois, nos fundos da Sociedade Recreativa Palmeiras, clube da colônia italiana, ainda hoje localizado no número 589 da Rua Grão-Pará, no bairro São Lucas. Américo chegava do trabalho como servente no Ministério da Agricultura e, antes de jantar, cuidar da limpeza da piscina, do campo de bocha e das quadras de futebol de salão, sentava-nos sobre as pernas, ali por volta das 6h30 da tarde, e lia para nós longos trechos em espanhol, alternando-os com músicas do repertório de Louis Armstrong, Frank Sinatra, Nat King Cole ou Orlando Silva, seus favoritos. Em certas noites, creio que naquelas em que, depois de bater o ponto no trabalho, às 17 horas, ainda atravessava a cidade com um carrinho de mão, da Avenida dos Andradas até um ponto já bem avançado da Avenida Amazonas, para vender papel velho num depósito. Ele, de volta à nossa casa, preferia ligar o rádio para que ouvíssemos a vocalização de histórias infantis adaptadas por João de Barro, o popular compositor Braguinha. Muitas vezes dormíamos os três antes que começasse a tediosa Hora do Brasil. Como também não tínhamos televisão e as opções de leitura eram bastante restritas, a oralidade assumiu lugar de destaque no meu imaginário, porque reverberavam também na concha acústica que era nossa pequena casa as radionovelas que minha mãe acompanhava, as músicas antigas que ela cantava todo santo dia, da manhã até a noite, e as transmissões de futebol, que com a inauguração do Mineirão, em 1965, tornaram-se mais e mais apaixonantes. Estou certo de que o período da nossa vida a que me refiro neste capítulo, para quem sabe que a pobreza nada tem de edificante, só foi bom mesmo para nós, crianças, porque nossos pais lançaram mão do que tinham de melhor e do que nem sabiam que tinham, para que não nos dessemos conta de que a situação da família beirava a miséria. Se nunca passamos fome, é fato que até os meus 15 anos repetíamos por dias a fio os mesmos cardápios de poucos itens, aquilo que era possível comprar. Daí a importância que tem para a nossa formação cultural a chegada em casa, levados por Américo, dos 3 volumes de Paraíso Infantil, a palavra através da imagem e da cor. Fátima se lembra que a coleção nos foi entregue no final de dezembro de 1967. Ela com recém-completados 9 anos e eu com 7 anos e 3 meses. Foi a partir daí que passamos a identificar em nosso pai o lado de mestre rigoroso. Feliz porque finalmente tínhamos livros em casa, mas também porque era visível a alegria de suas crianças com aquela tão grande novidade. Américo já não nos colocava no colo ao chegar do trabalho. Sentava-se e pedia que lêssemos para ele, atento a cada detalhe da leitura. Com uma firmeza que destoava de sua habitual forma de falar conosco em outras situações, corrigia-nos a postura, a entonação, o volume, as cadências, a respiração, a expressividade, os gestos. Mestre severo, sim, mas amoroso. Vejo hoje como recebemos dele não só um estoque de técnicas, quem sabe copiadas de algum manual, mas um método criado por ele ao longo do seu tempo de cinéfilo e ouvinte diário dos programas da era do rádio. Não foram poucas as vezes em que ele pediu de volta o livro das mãos de um de nós para, com sua bela voz abaritonada, nos mostrar o que esperava que fizéssemos. Como artista da palavra, da imagem, do corpo e do som, reconheço-me na condição de continuador do pouco que essas 2 pessoas maravilhosas souberam transformar em fartos e generosos ensinamentos sobre aqueles indissociáveis saber fazer e saber ser de que trata o suíço Paul Zumthor a respeito da arte da performance. É disso que tento falar nos versos iniciais do canto-poema Palavrear, escrito como parte do trabalho de luto pela morte de Íris, ocorrida em maio de 2009, 8 meses depois da partida de Américo,
Minha mãe me deu ao mundo e, sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar a palavra no vento para ela voar. Só agora, neste ponto da escrita, quando penso que eu deveria ter falado também de Américo nos mesmos termos usados para celebrar a presença de Íris no primeiro tempo da minha formação artística, me dou conta de que sempre falo dele, ao falar dela. Quando menos, porque tiveram a ousadia de redefinir os papéis do casal quanto à educação dos filhos. Íris jamais aceitou ser a segunda voz da dupla, se é certo que Américo alguma vez terá aspirado à função de solista. A ele coube a nada fácil tarefa de adaptar-se à vida conforme sentida, mas que entendida, por aquela mulher negra e pobre a quem quase tudo fora sempre negado, desde o nascimento. Tentei falar desse assunto em outro poema, este do livro Antiboi, de 2017, no qual faço um recuo até uma incerta noite de domingo, em 1960, quando minha mãe, talvez com a Fátima no colo, ainda um bebê, pensava em como faria para criar duas crianças sem deixar que elas viessem a ser afetadas por tudo de terrível que a vida reservava para a gente negra. Alegria. Refúgio um segundo inteiro, plena, a memória da longa noite líquida em que eu fui só o nome de alguma alegria guardada no ventre de uma mulher pobre, brasileira, de 42 anos, decidida a não perder por nada deste mundo o seu minúsculo peixe vivo. Se bem conheci os meus pais, nessa noite Américo preparava a marmita, calado e taciturno, com o pensamento voltado para a dura jornada de trabalho que o esperava no dia seguinte. Já contava 49 anos e a ideia de uma nova criança em casa o deixava apreensivo. Como cuidar delas? E se eu morrer antes de elas crescerem, quem ajudará a Íris? Imagino que se distraía ouvindo, bem baixinho, para não atrapalhar o sono do bebê, algum programa musical no rádio transistor que ganhou do irmão Alberto, mais conhecido por Bidoca. Íris coloca Fátima na cama, beija seu rosto, abençoa e vai para perto do seu homem. Reconhece a música que ele ouve e se enternece com a letra. Ricardo, o felizardo, vivia alegre a cantar. Mas um dia um amor malvado quase fez Ricardo chorar. Canta ou assovia, mostra a tua alegria. Canta, faz como eu. Canta, que o mundo é teu. Ela nem apreciava muito o cantor, Carlos Galhardo, mas amava o nome do personagem de que falava a letra. O nome de um de seus irmãos, o mais velho, filho do primeiro casamento do pai, Olímpio. Seu nome completo era Ricardo Aleixo. Morreu jovem. Não cheguei a conhecê-lo, nem sequer por fotografia. Se ele se parecia com Amélia, um pouco mais nova, também saiu a mãe, uma indígena cujo nome eu nunca soube, e ao pai, preto retinto. Amélia, minha tia favorita, a quem eu chamava de Dindinha, por empréstimo, já que ela era madrinha só da Fátima, herdou da mãe os cabelos muito lisos que faziam um belo contraponto à sua pele luzidiamente preta. Acho que foi naquela noite que eu ganhei um nome. Canta, que o mundo é teu. Íris sabia. E me ensinou o que sabia, já desde o ventre. Ricardo, o Felizardo, composta por Roberto Martins e Roberto Riberti, foi a minha canção de ninar e a sutil sugestão de um caminho a seguir.